Continuando com o capítulo 5 do livro Deixar Ir, vamos entrar no capítulo da tristeza. Lembrando que se você quiser trabalhar com técnicas de terapias holísticas, a liberação dessas emoções, a resolução dessas emoções, você pode acessar o Evoluindo Deixando Ir, que ali eu vou ensinando algumas técnicas, algumas coisas que você pode fazer para aprimorar essa evolução, né? Aprimorar esse deixar ir, ok? Então vamos começar. Tristeza é uma experiência comum para todos nós. Na tristeza sentimos que as coisas são muito difíceis, que nunca vamos conseguir, que não amamos e não somos amados. Temos pensamentos como: todos esses anos que desperdicei. É um sentimento de pesar e perda, solidão. O sentimento de se ao menos vem o arrependimento. Sentimentos de abandono, dor, desamparo e desesperança. Vem uma nostalgia, uma melancolia, a depressão, a saudade, a perda irrecuperável, coração partido, a angústia, o desapontamento, o pessimismo. A tristeza pode ser desencadeada pela perda de um sistema de crença, um relacionamento, uma capacidade ou função, uma esperança sobre nós mesmos, ou uma atitude geral para com a nossa vida, circunstâncias externas ou instituições. É este sentimento: eu nunca vou superar isso. É muito difícil. Eu tentei, mas nada ajuda. Há um sentimento de vulnerabilidade para dor e sofrimento. Então, vemos uma grande parte dele no mundo externo para reforçar e justificar o nosso próprio sentimento interno. Choramos para que alguém ajude porque não conseguimos fazer nada a respeito disso e sentimos que talvez outra pessoa possa fazer isso por nós. É oposto à apatia, em que o sentimento é de que ninguém pode ajudar. E aí tem a ideia de permitindo a tristeza. A maioria de nós carrega uma grande quantidade de tristeza reprimida. Especialmente os homens são propensos a esconder esse sentimento em particular, visto que ele é considerado como viril e chorar não é uma atitude masculina. A maioria das pessoas tem medo da quantidade de tristeza que elas suprimiram, estão aterrorizadas pelo fato de que vão ser inundadas e sobrecarregadas por isso. As pessoas vão dizer: se eu começar a chorar, é provável que nunca pare. Existe muita tristeza no mundo, tristeza na vida, tristeza na minha família e nos meus amigos. Ah, as tragédias não ditas da vida. A tristeza reprimida é responsável por muitas condições psicossomáticas e queixas relacionadas à saúde. Em vez de suprimir o sentimento, se é permitido que ele seja liberado e rendido, nós podemos rapidamente pular da tristeza para a aceitação. A tristeza contínua sobre uma perda é causada pela resistência de aceitar esse estado e permitir que a tristeza se esgote. A persistência de um sentimento é causada pela resistência de permitir que ele seja rendido. Um exemplo é o pare de choramingar. Uma vez que aceitamos o fato de que podemos lidar com a tristeza, nós já estamos no orgulho. Os sentimentos de eu consigo fazer isso e eu consigo lidar com isso nos levam à coragem. Com a coragem de enfrentar os sentimentos internos e deixá-los ir, nos movemos para o nível de aceitação e, às vezes, paz. Quando deixarmos ir muita tristeza que guardamos por anos, nossos amigos e familiares vão perceber uma mudança na nossa expressão facial. Nossa caminhada vai ser mais leve e vamos parecer mais jovens. A tristeza é limitada pelo tempo. Esse fato nos dá a coragem e disposição para enfrentá-la. Se não resistirmos ao sentimento de tristeza e nos rendermos totalmente a ela, ela vai durar cerca de 10 a 20 minutos. Então, irá parar por longos períodos variáveis. Se continuarmos rendendo toda vez que aparecer, a certa altura ela vai se esgotar. Apenas se nos permitirmos experimentá-la completamente, só temos que tolerar uma tristeza esmagadora de 10 a 20 minutos. Então, repentinamente ela vai desaparecer. Se resistirmos à tristeza, ela vai continuar indo e vindo. A tristeza suprimida pode continuar por anos.
Ao encarar a tristeza, muitas vezes precisamos reconhecer e deixar ir a nossa vergonha e constrangimento sobre ter o sentimento, em primeiro lugar. Para os homens, principalmente, temos que entregar o nosso medo do sentimento e o nosso medo de ser inundado e sobrecarregado por ele. Ajuda-nos a perceber que deixar ir a resistência do sentimento nos move rapidamente através dele. Tradicionalmente, as mulheres têm dito por sabedoria e experiência própria: um bom choro faz eu me sentir melhor. Muitos homens se surpreenderam quando aprenderam a verdade contida nisso. Vivencialmente, houve um surpreendente e quase imediato alívio de uma enxaqueca assim que se permitiu aparecer a tristeza sobre uma situação passada. Conforme a tristeza surgiu, foi dada a sentença: homem não chora. Depois de deixar ir o orgulho masculino quanto ao choro, surgiu um medo de que nunca pararia assim que foi permitido começar. Assim que o medo foi embora, veio a raiva. A raiva da sociedade que forçou o homem a suprimir sentimentos e a raiva da noção de que os homens nem sequer deveriam ter sentimentos. Com a rendição da raiva, o nível da coragem foi alcançado e a necessidade de chorar pôde ser permitida. Não apenas aliviou a enxaqueca, como quando a chuva de soluções diminuiu, uma paz profunda se estabeleceu. Dali em diante, o assunto não precisou mais ser evitado. Uma vez que um homem deixa a tristeza emergir e se livra totalmente dessa energia suprimida, ele está em paz e sua própria visão de sua masculinidade muda. Ele percebe que a masculinidade agora está mais completa. Ele continua sendo o mesmo homem, mas agora ele também pode estar em contato e lidar com seus próprios sentimentos. Consequentemente, ele é mais adequado, mais capaz, mais bem equilibrado, mais compreensivo, mais maduro, mais capaz de se relacionar e entender outros, mais compassivo e mais amoroso. A base psicológica de toda tristeza e luto é o apego. O apego e a dependência ocorrem porque nos sentimos incompletos com nós mesmos. Portanto, buscamos objetos, pessoas, relacionamentos, lugares e conceitos para suprir nossa necessidade interior. Por serem usados inconscientemente para suprir uma necessidade interior, passam a ser identificados como meus. Quanto mais energia é gasta sobre eles, ocorre uma transição de se identificar com o objeto externo como meu, para começar a ser uma extensão atual de mim. A perda desse objeto ou pessoa é vivenciado como uma perda do nosso próprio ser e uma parte importante da nossa economia emocional. A perda é vivenciada como uma diminuição da qualidade de nós mesmos, que o objeto ou pessoa representava. Quanto mais energia emocional investida no objeto ou na pessoa, maior vai ser o sentimento de perda e mais forte será a dor associada ao desfazer o elo da dependência. O apego cria dependência e a dependência, devido à sua natureza, intrinsecamente é carregada com um medo de perda. Dentro de cada pessoa existe uma criança, um pai e um adulto. Quando a tristeza surge, é recompensador perguntar: dentro de mim, é a criança, o pai ou o adulto que é a fonte desse sentimento? Por exemplo, a criança dentro da pessoa está apavorada que alguma coisa aconteça com o amado cão. Ela se questiona: como vou superar isso? O adulto interior também sente tristeza, mas aceita o inevitável. O gatinho ou o cachorro não é imortal. O adulto em nós, com pesar, aceita que a impermanência é uma realidade da vida. Nós aceitamos que a nossa juventude não é permanente, que muitos relacionamentos amorosos não são para a vida toda e que o nosso cão vai morrer um dia. Então, são palavras fortes, mas é a realidade. Se você está num processo de perda, passou por um processo de perda e você ainda está preso nisso, entenda que a sua mente ainda está funcionando com esse aspecto, né, da criança, como se fosse uma base, como se fosse algo que tinha uma compreensão de que
era eterno, que ia durar para sempre, coisa e tal. Então faça essa pergunta e se coloque numa posição mais adulta, uma posição mais sábia e olhe a coisa de uma forma mais racional. E aí, na próxima parte, no próximo vídeo, entraremos na segunda parte, que é o lidando com a perda. Então, nos vemos em breve e até mais.